Fala galerinha do mal! Vamos continuar a história do Brasil e falando de história do Brasil, né? A gente tem que ver agora o assunto ciclo do ouro, né? Esse assunto aí que ele tá entre. O carro passando aqui fazer barulho, filha da mãe, né? É o assunto que tá entre, então, né? O nosso queridíssimo ciclo do açúcar, as invasões estrangeiras, né? Ali a União Ibérica, né? Essa decadência do ciclo do açúcar e também, né? A vinda da família real, né? Para cá e as revoltas. Então, é um assunto intermediário, mas um assunto super importante, porque ele vai trazer muitas mudanças para o Brasil, tá? Tanto mudanças territoriais, quanto mudanças sociais, quanto mudanças econômicas e principalmente mudanças econômicas, tá? Vamos lá então, ciclo do ouro, vamos começar aqui essa bagadalha, né? O contexto, né, é uma das principais coisas para tu entender qualquer assunto na história, tu entender o contexto. O contexto do ciclo do ouro, ele se dá, então, entre esse fim de século XVII, né, ali nos anos 1690, até, né, o século XVIII, ali, mais ou menos no meio, para metade do fim, né, então ali 1750, 60, por aí, tá? É o tanto de tempo que esse ciclo vai durar de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais exacerbada, né? É o período de tempo que esse comércio de ouro ele vai estar em super alta, né? Então o que que vai acontecer, né? A primeira coisa que vai motivar, né, uma mudança econômica é a crise do açúcar. E aí, como qualquer outra situação econômica, né, quando um sistema econômico entra em crise, a tendência é que um outro tome o seu lugar, né? Conforme o açúcar foi decaindo por conta da instalação da Companhia das Índias Ocidentais holandesa nas Antilhas, né? O preço do açúcar antilhano, não sei se isso é correto, mas enfim, o preço do açúcar das Antilhas, ele começou a ser muito mais baixo, e aí o mercado consumidor comprando muito açúcar das Antilhas parou de comprar o açúcar brasileiro, e aí a gente vai ter uma crise do sistema, né, colonial do açúcar. Beleza, galera? O que que vai acontecer? Somado a isso, né, Portugal entra em crise. Beleza? Portugal perde várias possessões, né? Seja na África, na Ásia. Portugal vai entrar num período de intempéries climáticas, beleza? Então a galera vai começar a ter fome. Portugal vai fazer tratados injustos, né? Digamos assim, como por exemplo o Tratado de Methuen em 1703, né? O famoso Tratado dos Panos e Vinhos, onde Portugal então passou a importar muito produto manufaturado e exportar produtos quase que primários, como principalmente o vinho, né? E a longo prazo isso vai ferrar os cofres lusos, né? Então Portugal está em crise, né? E aí o que que Portugal vai fazer? Portugal vai começar a financiar, né, as bandeiras aqui no Brasil, vai fazer uma aliança com os colonos, os bandeirantes, os vicentistas, né, para tentar, né, trazer riquezas para Portugal. Então, no sul do Brasil, e nessa época a gente não tinha bem bonitinho, né, sul, centro-oeste, sudeste, norte, nordeste, então a gente chama geralmente, né, de norte e sul, né? Então, no sul do Brasil ou no sudeste, né, estavam acontecendo as bandeiras. E aí o que, que vai acontecer, né? A gente tem uma esperança, né? Como esse território é imenso, é um território muito vasto, a gente tem essa esperança de encontrar ouro e prata no interior, né? Então a coroa portuguesa vai começar a financiar os vicentistas, né? Ir para dentro do nosso querido território procurando ouro e prata, né? As famosas bandeiras de busca por ouro, tranquilo? E aí o que, que vai acontecer? Em 1693 Antônio Rodrigues Arzão, né? Ele vai achar a primeira jazida de ouro em Minas Gerais, né? Que na época era a capitania de São Vicente. Beleza, galera? Então foi por aqui, ó. Mais ou menos nesses territórios aqui, tá? Aqui perto de Vila Rica, Sabará, Vila Boa, enfim. Foi mais ou menos por aqui que ele vai achar essas jazidas de ouro, tá? Cara, eu vou dar aqui um spoiler pra vocês, pra gente já ter isso em mente e aproveitando que eu falei de Tratado de Methuen. Como o Brasil estava super... O Brasil não, desculpa. Portugal estava super endividado, né? Principalmente com a Inglaterra, né? Todo o nosso ouro acaba indo para a Inglaterra, né? Porque Portugal tinha muitas dívidas, com a Inglaterra principalmente. Lembrando que no contexto mercantilista da época, Portugal tinha uma balança comercial desfavorável, né? Porque Portugal importava muito
muito, mas muito, né? Muito produto manufaturado e posteriormente industrializado em inglês, né? E exportava pouco. E quando exportava era produto primário ou semi-manufaturado, né? Como vinho. E acabava que a gente tinha, né? Uma balança comercial desfavorável, um déficit, né? E aí o Portugal vai acabar precisando usar todo o nosso ouro para pagar as suas dívidas com a Inglaterra. Ou seja, no fim das contas, o nosso ouro foi todo, quase todo, né? A gente vai. Um quinto aí deve ter ficado para Portugal, mas mais ou menos 80% do nosso ouro foi para a Inglaterra, beleza? Vamos entender agora, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, né, esse mapa mais para a gente ver onde é que estavam, né, esses centros de mineração, né, e onde que era, né, a cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar era muito no Nordeste, principalmente, tá? Então aqui no Nordeste, né, e aí a gente vai ter uma transferência, olha o meu mouse, uma transferência, né, de paradigma, né, uma transferência dessa importância econômica para o centro-oeste. Centro-oeste não, desculpa, para o sudeste, né? Para o sul. Tranquilo? O que vai acontecer? A gente vai ter duas fases, tá, galera, de extração aurífera. O que é aurífero? Né? Aurífero é a qualidade do que é ouro, beleza? Então, extração aurífera é extração de ouro. Tranquilo? É um adjetivo relacionado ao, né, ouro. Tranquilo? A primeira fase vai ser a fase do ouro de aluvião, tá? O que é o ouro de aluvião? O ouro de aluvião é o ouro que tu consegue extrair dos rios. Como que o ouro chega no rio, né? Essa é uma pergunta muito boa. Mais ou menos, a gente vai ter os ouros. Os ouros, eles ficam nas galerias, né? Nas galerias subterrâneas, eles ficam nas rochas, né? E essas rochas, elas geralmente subterrâneas, né? Elas vão então contar com infiltração de água, né? Essa água vai infiltrar nas rochas e passando por essas rochas ela vai levar o ouro consigo até os rios. Olha só que maravilha, né? Então esse ouro de aluvião, né? Que é o ouro que vem das galerias, só que ele está nos rios, né? Um ouro muito fácil de tu pegar, né? Porque se está no rio é só tu usar uma bateia, né? Uma bateia é uma peneira grande onde tu vai, né? Coar na margem do rio, né? Para tentar pegar junto com a terra ali, tu vai balançando, né? O ouro é mais denso e aí o ouro vai acabar ficando e a areia, né? E a terra e a argila vai acabar saindo dessa tua bateia e assim tu consegue pegar esse ouro, beleza? E esse é o primeiro momento desse nosso querido ciclo do ouro, né? A primeira jazida, então, né, achada foi provavelmente em um rio, tá, galera? E aí a gente vai começar uma corrida pelo ouro. E aqui o bagulho fica louco, né? Porque quando começa a galera, tem ouro no Brasil! Mano, o tanto de português que vai vir pra cá, alucinado atrás do ouro, né? Porque lá em Portugal a situação tá uma merda, né? Todo mundo ferrado, com fome, né? Endividados. E aí a galera vai tentar fazer a vida, né? Aqui no Brasil, tentar pegar ouro pra tentar viajar pra Europa e se tornar rico, né? Então a gente vai ter muita gente de Portugal vindo pra cá. Além disso, a gente vai ter gente da própria colônia vindo pro Sudeste, né? A galera lá do Nordeste que tá meio, tamo ferrado aqui, né? Vamos tentar fazer alguma coisa, né? E aí a gente vai ter uma migração em massa pro Sudeste, né? Vem, tropa! Pum! E daí vem todo mundo, né? E aí vai ser uma loucura. Tanto que vai chegar um momento, né, que vai ter tanta gente vindo pro Brasil que Portugal vai ficar com medo de faltar gente lá em Portugal. Em 1720, eles bloqueiam, né, eles impedem, eles proíbem a emigração de portugueses para cá, né? Então eles proíbem os portugueses de virem pro Brasil. Olha que loucura, né? Aonde chegou esse ponto, né? Que ponto chegou? E aí o que vai acontecer, né? Então a gente tem muita gente, tanto do Nordeste como de Portugal, vindo para cá. Chegou um momento, né, que Portugal vai pensar assim, cara, a galera tá Deus dará lá pegando ouro que nem uns loucos, mas não tem nada bonitinho pra gente aqui, né? Às vezes a galera desvia o ouro e tal. Então eles vão criar a Intendência das Minas em 1702, né? O que era a Intendência das Minas? Era uma maneira de tu fiscalizar, né? Fiscalizar se o cara tava sendo coerente, honesto, né, com a coroa portuguesa, se ele tava pagando os tributos bonitinho, se ele tava escondendo ouro, né? E também era uma maneira de tu cobrar e julgar,
né, se esses impostos estavam ou não sendo cobrados. Se você roubou ouro, você deve ser julgado e você deve ser condenado, né? Porque roubar o ouro não é bom, é um crime de lesa majestade. Você está roubando o ouro de Portugal, né? Olha só que loucura. E aí o que vai acontecer, né? A Intendência das Minas, ela também vai servir para distribuir essas terras, né? Então eles vão organizar a situação, né? Eles vão distribuir essas datas. O que são datas? Datas são lotes de terras, tá? Onde a gente vai ter um rio principal, que é esse rio que ele contém esse ouro de aluvião, e aí eles vão fazer desvios nesses rios, né? E aí a gente vai ter quadradinhos de desvios, olha só, essas são as datas. Então a gente vai ter, por exemplo, uma data, sei lá, 2 desvios de rio, e ali a gente vai ter uma determinada quantidade de ouro. Se acabar o ouro desses desvios, eu vou ter que comprar outra data, né? E assim a coroa portuguesa conseguiu organizar bonitinho, né? E aí a coroa portuguesa também vai fazer uma coisa que é meio, né, meio sacanagem, né? Mas é a maneira da época, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam organizar a situação para pobre não poder, né, ter esse acesso ao ouro. A gente não quer que o pobre enriqueça, né? Então a gente vai ter uma condição. Você só pode comprar a data e você só pode explorar se você tiver uma data. Você só pode comprar a data se você tiver pelo menos 3 escravos. E aí é óbvio que um índio ou um escravo não teria essa condição de ter outros escravos, né? Quem tinha escravo eram os grandes senhores coloniais da época, a elite aqui do Brasil, ou então os portugueses, né? Então essa condição aí, ela aniquilou a possibilidade dos pobres terem legalmente o acesso a esse ouro, né? Então aniquilou qualquer chance de uma mobilidade social, tá? O que vai acontecer? Conforme a Intendência das Minas foi evoluindo, eles foram aplicando impostos sobre a galera, né? Porque eles queriam lucrar cada vez mais, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o quinto, 20% de tudo que tu pegar é da coroa portuguesa. Mas não só isso. A gente vai ter a captação, 17 gramas por cabeça, né? Cada escravo que você tiver terá que, então, né, você terá que dar 17 gramas para cada um deles, beleza? Depois eles ainda vão cobrar 1.500 quilogramas de ouro por ano. Olha só que loucura, né, cara? 1.500 quilogramas de ouro por pessoa, né? Então, sem arrobas anuais. E aí vai chegar um ponto, né, mais pra frente, lá pra 1740, 1750, 1760, que vai acontecer um fenômeno muito engraçado, que vai começar a acabar o ouro, né? Também todo mundo, né, extraindo esse ouro que nem uns doidos. Óbvio que uma hora acaba, né? O ouro não é infinito. E aí a coroa portuguesa, eles não vão acreditar, eles acham que estão de corpo mole, né? Esses desgraçados aí não querem trabalhar. E aí eles vão começar, né, a cobrar a derrama. O que é a derrama? Caso, né, esses queridos não pagassem o quinto de tudo que eles pegassem, não pagassem a captação por cabeça de escravo, não pagassem sem arrobas anuais, a gente iria aplicar uma derrama naquela cidade, né? A gente ia aplicar uma derrama naquele povoado. O que é uma derrama? É tu ir lá naquele povoado e pegar os bens de quem tu quiser, né, basicamente. Então, quem se ferrava mais, na verdade, eram os pobres. Então, um pouco que os pobres tinham, ele era roubado ainda, porque não conseguiram, né, pagar todo o ouro que a coroa portuguesa queria. Olha só, né? Nesse contexto, né, de só minera e só pega ouro quem tem escravo, a gente vai ter aí os fascadores. Quem que eram os fascadores? Os fascadores eram os garimpeiro de ouro ilegal, né? Então eram as pessoas que não tinham escravos, eram as pessoas que não tinham essa legalidade. Vou pausar porque veio a desgraça do carro de som. A desgraça do carro da menor preço, né? A farmácia menor preço, ô desgraça. Mas, desculpa aí o interrompimento, mas não é minha, né? Da filha da mãe do carro de som. Enfim, fascadores, galera. As pessoas que não tinham escravos, né? Eram escravos fugidos, né? Ou então pobres, muito pobres, né? Então eram os mais pobres, são então os mineradores ilegais. Então eles pegavam rios menores ou rios mais afastados e tentavam achar ouro lá, tá? E aí eles pegavam faíscas ou talhos de ouro, tá? E é por isso que o nome deles era fascadores. E aí o que vai acontecer? Isso tudo aconteceu na primeira fase. Na segunda fase, que é o que a gente vai conhecer como ouro de galerias. O que é o ouro de galerias? É quando a gente vai achar realmente a mina de ouro, né? Então a gente vai ter aí, né,
uma extração diretamente da fonte, né? Não vai ser o ouro que está nos rios. Só que esse ouro de galerias, ele é muito perigoso de tu pegar, né? As minas, elas são instáveis, né? Imagina tu tá lá embaixo da terra, né? Tirando pedra do bagulho, né? Uma hora que tudo desmorona em cima de ti, né? Fora que a condição é insalubre, aquele lugar é nojento, né? Tem um monte de bicho, tu tá lá sem condição nenhuma, né? Precário demais. E aí a gente vai ter uma condição horrível, né? Tem até uma doença que afeta uma organela, né, que é a silicose. Pesquisa aí, cara, tem a ver, muito a ver, tá, com esse assunto que a gente tá falando. Pesquisa sobre silicose, que é uma doença que afeta os nossos pulmões, beleza? Esse ouro, né, de galerias, demorou muito para ser achado, né? Obviamente, né, para achar essas minas terrestres, né, essas minas subterrâneas, demorou bastante. Mas ele vai ser proeminente, né, quando eles acharem, vai aumentar muito a produção. Beleza, galera? Essa foi a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês numa próxima.